O povo de Deus, ao longo da história, experimentou tanto a sua misericórdia quanto o peso da sua mão. A mão que cura, protege e sustenta também é a mão que corrige, disciplina e, quando necessário, derruba. Há momentos na Bíblia em que Deus, por amor à justiça, permite que o seu juízo pese sobre os homens, e quando isso acontece, ninguém consegue escapar. Desde o início das Escrituras, vemos Deus revelando sua santidade e seu desejo de um relacionamento com a humanidade. Mas também vemos o quanto ele abomina o pecado e a rebelião. No livro de Êxodo, Deus mostra o poder da sua mão sobre o Egito. Então, o Senhor estendeu a mão sobre o Egito e tirou os filhos de Israel do meio deles com mão forte e braço estendido. Êxodo 13, 14. A mesma mão que libertou Israel foi a que esmagou o Egito com 10 pragas. O que isso nos ensina? Que o poder de Deus se manifesta tanto na graça quanto no julgamento. Em 1 Samuel, o povo de Israel, num momento de derrota, decide levar a Arca da Aliança para o campo de batalha como se ela fosse um amuleto. Mas Deus não se deixa manipular. Os filisteus vencem a batalha e tomam a arca. Então a mão do Senhor começa a pesar sobre os filisteus. Por isso a mão do Senhor pesou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto Asdod como o seu território. 1 Samuel 5:6. Eles tentam mover a arca de cidade em cidade, mas o juízo os acompanha. Não era apenas um objeto sagrado, era a representação da presença de um Deus santo e zeloso. O peso da mão de Deus era real e insuportável. O profeta Ezequiel também experimentou o peso da mão de Deus de maneira direta. Ele relata: "E a mão do Senhor caiu sobre mim ali." Ezequiel 8:1. Quando a mão de Deus vem sobre um homem, ela pode trazer visões, mas também peso, temor e uma sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Para Ezequiel, aquilo era um chamado profético, uma revelação de juízo contra o povo de Israel por causa das suas abominações. Em outro momento, Davi, o homem segundo o coração de Deus, erra ao fazer o censo de Israel, motivado pelo orgulho. E Deus envia o profeta Gade com uma escolha terrível. "Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu ta faça." 2 Samuel 24:12. Davi escolhe cair nas mãos de Deus e uma praga devastadora atinge o povo. Então estendeu o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir. E o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: "Basta, agora retira a tua mão." 2 Samuel 24:16. Até o anjo paralisou diante da ordem divina. O peso da mão de Deus causou dor, mas também revelou sua compaixão quando viu o sofrimento do povo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos alertando sobre a severidade de Deus. "Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado." Romanos 11:22. O mesmo Deus que é bom e misericordioso é também justo e não tolera o pecado por tempo indefinido. Sua paciência tem limites. Há momentos em que Deus dá oportunidades, envia profetas, envia sinais, permite tempos de espera. Mas quando o homem insiste no pecado, no engano e na rebelião, vem o tempo do juízo. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Os gritos das vítimas chegaram aos céus, e Deus desceu para ver. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24. O peso da mão de Deus caiu sobre aquelas cidades, e nada restou. O livro de Hebreus nos lembra: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Este versículo é um grito de alerta. Não se brinca com a santidade de Deus. Não se despreza a sua graça.
Quando o homem pisa sobre a misericórdia, zombando do arrependimento e do temor, ele se coloca no caminho do juízo. No tempo de Ananias e Safira, a mão de Deus pesou com rigor. Eles mentiram ao Espírito Santo e diante de toda a congregação caíram mortos. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. Atos 5:5. Deus estava mostrando à igreja nascente que a mentira e a hipocrisia não teriam lugar. Era uma advertência: cuidado com a mão de Deus. Muitos confundem o silêncio de Deus com permissão. Pensam que porque não são castigados de imediato, estão livres. Mas Eclesiastes alerta: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eclesiastes 8:11. O juízo pode demorar, mas ele virá. A mão de Deus se levanta devagar, mas quando ela desce, ninguém consegue segurar. O apóstolo Pedro escreveu sobre o juízo que começa pela casa de Deus. Porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. Isso significa que Deus trata primeiro com o seu povo, com aqueles que conhecem sua palavra, que carregam seu nome, que sabem da verdade. Ele exige santidade, compromisso, obediência. Se não houver arrependimento, o peso da sua mão cairá. Mas há esperança. O mesmo Deus que pesa a mão também a estende para restaurar. Quando o povo se arrepende, ele ouve. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. A mão que pesa é a mesma que cura. A mão que julga é a mesma que perdoa. No final dos tempos, o Apocalipse mostra que a mão de Deus se levantará novamente, desta vez com juízos derradeiros. Selos, trombetas e taças serão derramados sobre a terra. E saiu outro anjo do altar, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: mete a tua foice afiada e vindima os cachos da vide da terra, porque as suas uvas estão maduras. Apocalipse 14:18. O juízo será completo. Aqueles que rejeitaram a verdade experimentarão o peso final da mão de Deus. Por isso, o chamado de hoje é a vigilância. Não espere a mão de Deus pesar para então se arrepender. Não desafie sua santidade. Ele é longânimo, mas também é justo. A mão que hoje está estendida para te levantar, amanhã poderá estar contra ti se continuares endurecido. A escolha é sua. Lembre-se das palavras do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1-2. É tempo de examinar o coração e voltar ao Senhor com temor. O peso da mão de Deus não é uma metáfora, é uma realidade bíblica, histórica e espiritual. Quando ela pesa, tudo treme. Quando ela desce, o mundo se cala. Mas quando ela se levanta em misericórdia, há cura, restauração e nova vida. Escolha hoje em qual mão você quer estar, na que corrige ou na que abraça. Se este conteúdo está te despertando, se a mensagem está te alcançando, clique em gostei agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a entregar este alerta a mais pessoas. E se você é novo aqui, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Deus ainda fala. E você está aqui por um motivo.